5 questões sobre plano cartesiano. É o que você vai ver nesse vídeo logo após a vinheta. Fala galera, chegando com mais um vídeo onde eu vou estar resolvendo aí 5 questões sobre plano cartesiano. Mas antes de qualquer coisa eu gostaria de pedir para você não esquecer de se inscrever, deixa aí seu like e ative o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo no canal, beleza? Então sem muito enrolado, vamos lá para a primeira questão. Os pontos A, B, C e D foram marcados no sistema de coordenadas cartesianas. Qual dos seguintes segmentos de reta é paralelo ao eixo x? Bom, só para lembrar rapidamente, um par ordenado, o primeiro valor vai ser representado sempre no eixo x, o eixo das abscissas, e o segundo valor no eixo y, o chamado eixo das ordenadas. E aí, para poder a gente ter essa visão, melhor dizendo, de que segmento vai ser paralelo ao eixo x, vamos representar aqui então o nosso plano cartesiano. Nós temos aí o eixo horizontal x, chamado de eixo das abscissas, o eixo vertical y, chamado de eixo das ordenadas. E me baseando nos valores que aparecem nos pares ordenados, estão aqui representados os valores de 0 a 6 e de 0 a menos 6. Lembrando, esse ponto de encontro aqui das retas é chamado de origem, com coordenadas x0 e y0, e tudo que estiver à direita da origem, em x no caso, vai ser positivo, tudo que estiver à esquerda vai ser negativo. Tudo que estiver acima da origem vai ser positivo e tudo que estiver abaixo da origem vai ser negativo. E aí, para a gente marcar esses 4 pontos, basta que a gente pegue os valores das coordenadas e tracemos retas, uma na vertical, outra na horizontal, em direção aos valores correspondentes. No caso, o x é 5, então a partir do 5 eu vou subir aqui uma reta na vertical em direção ao 6, ficando mais ou menos assim. E do 6 do y, eu vou traçar uma reta na horizontal em direção a esse 5 do x, ficando mais ou menos assim. E aí, esse ponto onde essas retas se encontram é que a gente marca o ponto em questão, que aqui está nomeado como sendo o ponto A. Vamos fazer o mesmo processo com os demais B, C e D. O B, o x é 6 e o y é 5. Então, eu vou traçar a partir do 6 do x uma reta vertical em direção ao 5. E a partir do 5, uma reta horizontal em direção ao 6. E aí, onde elas se encontram, está o ponto B. O ponto C tem coordenadas menos 5, então a gente agora vai vir aqui para a esquerda. E aqui está o menos 5. E o y é menos 6. Nós vamos então descer na vertical do menos 5 até o menos 6. E nós vamos seguir na horizontal do menos 6 até o menos 5. E aí está a representação do ponto C. E finalmente o ponto D, cujas coordenadas são 5 para o x e menos 6 para o y. Então aqui a partir do 5 do x, a gente desce a vertical em direção ao menos 6. E a partir do menos 6, a gente traça a horizontal em direção ao 5, e ali está a representação do ponto D. Ele quer saber melhor dizendo, qual segmento é paralelo ao eixo x. Então a gente tem que ter uma reta que fica aqui na horizontal em paralelo a x. Na letra A, ele nos fala do segmento AB, que está aqui em cima. E obviamente que se a gente representar aí o segmento AB, ele não será paralelo a x. Se nós prolongarmos esse segmento, aqui embaixo ele encontraria o eixo x. Então, letra A está descartada. A letra B fala do segmento CD. Então, está aqui embaixo representado CD. E a gente percebe que aí sim, o segmento CD é paralelo ao eixo x, ou seja, essas retas não vão se encontrar jamais. Então, significa dizer que a resposta correta é a letra B. Questão 2. O ponto A pertence a
que quadrante do plano cartesiano? Bem, observando aqui o plano cartesiano, nós temos que este primeiro setor aqui é chamado de primeiro quadrante. Este outro setor, no sentido anti-horário, é chamado de segundo quadrante. Esse aqui abaixo de terceiro e esse aqui ao lado de quarto quadrante. Percebam que no primeiro quadrante, os valores de x e y serão sempre positivos. No segundo quadrante, os valores do x serão negativos e os valores do y serão positivos. No terceiro quadrante, tanto x quanto y serão negativos. E no quarto quadrante, nós teremos o x positivo e o y negativo. E aí, quando a gente observa as coordenadas do ponto A, que são 3 e 5, nós temos que tanto x quanto y são positivos. Então, já poderíamos afirmar que a resposta seria o primeiro quadrante. Mas só para confirmar, vamos representar aí. Está aí. Traçamos uma reta do 3 em direção ao 5 e traçamos uma reta do 5 em direção ao 3. E aqui exatamente vai ficar o ponto A, ou seja, ele está no primeiro quadrante. A resposta, portanto, é a letra A. Questão 3. O par ordenado de números que representa a represa é. Então, nós vamos observar aqui na figura que a represa está aqui no terceiro quadrante. Está ela aqui, represa. Basta então que a gente observe a localização dela, comparando em relação ao eixo x e comparando em relação ao eixo y. Vou, para facilitar a visualização, representar aqui essa retinha vermelha, ó. Ela está partindo da represa em direção ao x, e no x ela está chegando no menos 4. E uma outra retinha também vermelha partindo da represa em direção ao y, e ela está chegando no menos 3. Então significa dizer par ordenado, primeiro o valor do x, que é menos 4. E depois o valor do y, que é menos 3, o que significa dizer que a represa está localizada no ponto de coordenadas menos 4 e menos 3, e que a resposta correta, portanto, é a letra E. Questão 4. Sobre o plano cartesiano, julgue as afirmativas a seguir. Item 1. O eixo horizontal é conhecido também como o eixo das abscissas. Eixo horizontal é o eixo x e esse eixo, sim, é chamado de eixo das abscissas. Portanto, o item 1 é verdadeiro. Item 2. O ponto A, menos 5 e 3, é um ponto do terceiro quadrante. Se nós formos analisar terceiro quadrante, nós temos que o x é negativo e o y também é negativo. Então, para que um ponto pertença ao terceiro quadrante, ele tem que ter as suas duas coordenadas com valores negativos. E aqui nós temos o x negativo e o y positivo. Na verdade, esse ponto estaria no segundo quadrante. Portanto, o item 2 é falso. E o item 3 diz que o eixo vertical é conhecido também como eixo das coordenadas. Esse item, apesar da referência dar uma lembrança, não, esse item ele é falso, porque o eixo vertical, eixo y é conhecido como eixo das ordenadas e não das coordenadas. Portanto, o item 3 também é falso. Com isso, temos como verdadeira apenas a primeira afirmação, e a resposta correta, portanto, é a letra A. Questão 5. No plano cartesiano a seguir estão marcados alguns pontos. Podemos afirmar que pertencem ao quarto quadrante os pontos G e E, D e A, DA e J, F e J, GE, O e B. Bom, só para relembrar, nós temos aí primeiro setor, primeiro quadrante, no sentido anti-horário, sempre o segundo.
depois o terceiro e o quarto. E aí, analisando o quarto quadrante, como ele pede, lá aparecem apenas os pontos G e E. Portanto, a resposta correta é a letra A.